Vamos neste vídeo encerrar esta matéria sobre Data Binding, falando sobre o que é o Data Binding nos dois sentidos, também conhecido como Two-Way Data Binding. Vamos então terminar esta parte de Data Binding, onde já vimos o que significa String Interpolation, o Property Binding e o Event Binding. Já fizemos aqui exercícios e vamos neste vídeo ver aqui uma outra forma de nós podermos relacionar comunicacionalmente estes componentes, que é o Two-Way Binding, o caminho de comunicação em dois sentidos. Portanto, o que na prática nós vamos fazer aqui, mais do que estar a explicar na teoria, é vermos na prática como é que isto funciona. Eu vou colocar aqui três elementos no meu template. E esses três elementos irão ser um input, um parágrafo e um botão. Então vamos começar por fazer isso. Vamos colocar aqui um input, que será do tipo text. Nós não vamos precisar destas classes name nem o ID. Vamos colocar aqui um aspecto visual mais interessante. Class, uma vez que estamos a utilizar o Bootstrap, vamos colocar form control. Okay. Depois, obviamente, iremos fazer aqui o event binding, mas iremos fazê-lo de uma forma um bocadinho diferente. E é esta a razão deste vídeo. Vamos colocar aqui um parágrafo, que neste caso agora não vai ter qualquer tipo de texto. Ele vai ter depois aqui uma variável que vai estar relacionada através de String Interpolation. E finalmente vamos ter aqui um button. E este botão também vamos colocá-lo um bocadinho mais bonito. Class, igual a btn default, ou melhor, vamos colocar aqui primary. Ok, e vamos colocar aqui clicar. Portanto, se tudo estiver correto, neste momento no nosso template, nós já iremos ter aqui então este pequeno formulário, que é um pequenino formulário, que não é bem um formulário. Neste caso temos aqui um input, temos aqui um parágrafo que neste momento não tem qualquer valor, irá passar a ter assim que nós colocarmos aqui o event binding com esse parágrafo, mas o que se vai pretender fazer aqui é uma coisa mais interessante, que é o seguinte. Quando eu estiver aqui a introduzir texto, o texto aqui por baixo do parágrafo vai estar a ser automaticamente atualizado. Mas quando eu clicar aqui no botão para alterar o texto, este botão vai apenas fazer uma alteração do valor daquela variável que está ali do texto. O que ele vai fazer automaticamente vai ser também atualizar o valor que ali está. Ok? E portanto temos aqui dois caminhos, isto é, este tanto permite ir alterando o valor do P, como o valor do parágrafo P, quando for alterado, também vai alterar ali aquele espaço. Ok? Ora, vamos ver então como é que isto se processa. Vamos ter que introduzir aqui um conceito que iremos com certeza estudar de forma muito mais aprofundada à frente, que é o conceito das directives ou das diretivas. Mas vamos ver aqui como é que vamos fazer esta circunstância. Então, neste caso, no vídeo anterior eu mostrei como fazer aqui o event binding e tirar partido do argumento $event. Então, neste caso eu vou fazer aqui o input é igual. E vou colocar aqui, neste caso, vamos fazer assim, text change. E para quem vem do C#, eventualmente irá reconhecer este tipo de designação de método. Porquê? Porque é o que acontece normalmente quando nós colocamos numa text box um evento text change, isto é, quando o texto é alterado. Então eu vou utilizar esta expressão aqui, pese embora o facto de vocês poderem utilizar o nome que bem entenderem, bastará colocarem aqui o nome do método que irão criar e depois, entre parênteses, colocar event. Okay? Ora, neste caso, se eu agora regressar aqui ao meu component, o que nós vamos fazer aqui é colocar aqui uma variável chamada valor, do tipo string, que vai ser igual a rigorosamente nada. Okay? E depois vamos criar então este evento que nós temos aqui, okay? Que eu vou copiar desta forma, vou colocar aqui, obviamente que aqui o evento vai ser do tipo any, é mais que suficiente para podermos ver o comportamento de tudo isto. Eu vou colocar aqui um pequenino separador, embora não vá criar aqui muito código, mas o que vai acontecer então aqui é o seguinte, this.valor é igual, e neste caso, event.target.value. Ok? Ora, vamos então deixar aqui que a compilação seja feita, e neste momento o que nós temos aqui, para podermos verificar que isto tudo está a funcionar, é um mecanismo que irá permitir, quando estamos a inserir aqui o texto, ele automaticamente aparecer aqui no parágrafo, desde que para isso exista aqui uma string interpolation. Neste caso vamos colocar valor, então valor,
quando for alterado aqui neste método, sempre que for pressionada uma tecla, automaticamente o valor vai ser alterado e como está aqui com string interpolation, ele vai ser alterado ali. Ora, vamos então testar isto e já não é nada de novo. E, portanto, quando começarmos a escrever, vamos ter aqui embaixo o texto a aparecer e quando começarmos a apagar também vamos ter o texto a desaparecer. No entanto, eu agora quero fazer uma coisa mais interessante que é, ao clicar aqui no botão, ele alterar o texto e também alterar aquele valor dali. Bom, eu poderia fazer isto de uma forma um bocadinho mais trabalhada, ok? Mas, ou com mais código, melhor dizendo, mas vamos fazê-lo aqui através do two-way binding. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou copiar aqui este input e vou colocá-lo aqui novamente, porque eu vou aqui comentar este, para ficarmos aqui a ver qual é a diferença. Ora, neste caso, o que nós vamos fazer aqui é uma coisa ligeiramente diferente. Ligeiramente diferente. O que eu vou aqui colocar é simplesmente o seguinte, eu vou colocar aqui tudo isto que aqui está é igual, mas vou colocar aqui uma property binding e um event binding. Okay? Vou misturar as duas coisas. Ora, o property binding é feito com parênteses retos. Okay? Lembram-se daquele exemplo que eu dei alguns vídeos atrás nesta playlist sobre o disabled, verdadeiro ou falso. Okay? E colocávamos aqui o disabled e depois era igual ao valor da variável que nós tínhamos do outro lado. Poderia ser true ou false. Ora, neste caso aqui, o que eu quero fazer é algo um bocadinho mais sofisticado. Eu vou colocar aqui, então, os parênteses retos e depois vou colocar parênteses curvos. Ok? E o que é que nós vamos colocar aqui dentro? Bom, aqui vamos colocar um elemento que ainda não estudamos no Angular, que é uma diretiva especial, que se chama ngModel. Então vamos escrever ngModel. Neste caso tem que ser escrito obrigatoriamente assim. E isto tudo vai ser igual a quê? Igual à variável que irá controlar os valores. Neste caso, tanto o valor que aqui está, como o valor que vai aparecer dentro do texto. Então vamos colocar aqui valor. Okay? Este valor é exatamente o nome da variável que aqui está. Já não estamos a falar sequer da existência deste evento daqui. Okay? Então, desta forma, o que é que nós vamos estar aqui a fazer? Bom, vamos aqui testar para ver se o mecanismo funciona. No entanto, se eu for agora testar, eventualmente vamos ter aqui um problema. Reparem, eu não tenho qualquer apresentação de código no meu ambiente. E porque se eu fizer agora aqui um F12, para puxar aqui as ferramentas, vamos ter aqui tudo muito vermelho, o que neste caso não é um bom sinal, porque ele diz que ngModel não existe, não é conhecido, etc. Ora, qual é o grande problema que nós temos a ter aqui deste lado? Apesar, e como podem verificar, que houve aqui uma compilação correta. Bom, falta-nos aqui a importação neste caso aqui de um componente, ok? Não é propriamente um componente, mas é assim aqui no appModel, falta-nos fazer a importação de um model, ok? E neste caso, aqui o model que nos falta importar é o forms model. Module, ok? Vamos ter que colocar aqui uma vírgula. Ora, onde é que existe este forms module? E vamos ficar agora por aqui com esta informação, vocês terão apenas que copiar. Fica no import, vamos colocar aqui forms module e from, neste caso não vamos usar assim, vamos colocar add angular /forms. Ok? E portanto, desta forma nós estamos a importar o forms module que existe dentro deste package, okay? Deste node que aqui está. Se nós clicarmos aqui, vamos encontrar aqui alguns o forms. Okay? Vamos ver se ele está por aqui. Se eu não estou enganado, estará alguns por aqui. Ups, e está aqui o forms. Ele estará eventualmente por aqui. De qualquer das formas, o que interessa aqui é que ele está a importar a partir, não dos models, é claro, eu estou aqui a fazer uma certa confusão, mas ele está a importar do core. Neste caso do Angular Forms, ele foi importar este módulo que aqui está. Este módulo, então, é o módulo que permite que exista aqui na minha classe, neste caso, na minha classe, no meu template, o ngModel, ok? Sem isso, nada feito. E reparem como agora já está tudo a ser executado corretamente. Portanto, a única coisa que vocês têm que fazer é vir aqui ao App Component e fazer, ou melhor, o appModel, que está aqui em baixo, peço desculpa, fazer a adição aqui no Imports, na importação do Forms Model, e obviamente para que o Forms Model seja reconhecido,
tem que ser feita a importação dessa classe a partir do Angular Forms. Bastará copiarem isto, colocarem aqui em baixo, colocar aqui a vírgula e o problema de compilação estará resolvido. Neste caso, nós vamos colocar aqui o texto e reparem que ele está a ser atualizado em baixo. No entanto, falta acrescentarmos aqui o evento click, que vai simplesmente fazer o quê? Alterar o valor de valor, ok? O texto do valor. Então vamos fazer aqui o seguinte. Vamos aqui ao botão. Eu vou aqui separar isto tudo para vermos um bocadinho melhor. Aqui no botão eu vou colocar aqui um event binding. Ora, para colocar um event binding, eu vou colocar aqui os parênteses. Neste caso aqui é um property binding e um event binding em simultâneo. Aqui o que é que eu vou colocar? O evento click, que vai ser igual à execução do alterar texto. Portanto, este é o método que eu irei criar e que vai permitir ao botão, quando for clicado, simplesmente alterar o valor dali da variável valor. Então, vamos aqui regressar à nossa classe e vamos criar aquele componente, ok? Ou melhor, este método. Peço desculpa porque às vezes estarmos a escrever o código e estarmos a explicar ao mesmo tempo, estamos com a cabeça em dois lugares. Então, neste caso, eu vou fazer simplesmente isto. This.valor é igual a... Vamos colocar aqui, por exemplo, valor alterado com o botão. Ok? Quando eu clicar no botão, o que é que vai acontecer? Ele vai alterar o valor. Mas agora reparem o que vai acontecer aqui, neste caso. Eu, quando clicar, ele não só alterou ali o texto do parágrafo, como também foi alterar o valor que ali está. E se eu agora começar aqui a escrever, ele altera. Mas se eu clicar aqui, ele volta a alterar, ok? Então, este é o mecanismo de comunicação em dois sentidos, ok? Neste caso, o valor foi alterado e automaticamente, como está ligado a uma propriedade do input, essa propriedade também foi alterada. Mas quando eu altero a propriedade do input, o valor da variável valor também é alterado, ok? Então estamos a ver aqui que há dois caminhos. Qual é o papel mais central em todo este mecanismo? É, na realidade, o elemento mais simples, se assim o quisermos chamar, que é a variável valor, ok? Porque ela aqui está intimamente relacionada com o evento, ok? Com o evento de introdução, e eu penso que nós podemos, inclusive, aqui comentar tudo isto, e o sistema irá funcionar à mesma. Okay? Vamos aqui verificar, reparem, cá está ele a funcionar, e cá está ele a funcionar. E, portanto, com uma implementação muito mais simples, onde aqui só temos um botão que vai alterar o valor, poderia ser uma outra lógica de código qualquer, que a determinada altura iria alterar o valor da variável valor, ok? Então o que vai acontecer aqui é que o valor é o elo de ligação. Reparem que ele aparece aqui e implicitamente vai aparecer aqui através da execução deste método. Okay? Então ficamos assim de uma forma mais ou menos superficial. Não é importante que vocês dominem neste momento esta matéria, vamos lhe chamar assim, mas ficamos aqui com um exemplo muito prático do que é o Two-Way Data Binding.